Muito bem, estamos aqui para mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical, da revista Betel, onde iremos tratar os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos falam de princípios e valores éticos e morais, sociais e espirituais que são imutáveis para se ter uma vida abençoada. Os 10 mandamentos, nós vamos cobrir 13 lições. Na lição de número 1, falaremos dos 10 mandamentos, a lei moral e ética espiritual de Deus para a humanidade. Na lição 2, trataremos de um dos primeiros mandamentos, não terás outros deuses diante de mim, adoração e louvor ao único e verdadeiro Deus. Na lição 3, trataremos do segundo mandamento, que não farás para ti imagem de escultura, a devoção e a reverência ao único e verdadeiro Deus. Lição 4, abordaremos, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Fala da santidade e honra ao único e verdadeiro Deus e ao seu nome, que jamais deve ser tomado em vão. Na lição 4, trataremos do dia do sábado, dia santo. Lembra-te do dia do sábado, como administrar com sabedoria o trabalho e a descanso devocional. Lição 6, falaremos do quinto mandamento, honra pai e mãe, que é o princípio elementar para uma estrutura e estabilidade de uma família natural. Lição 7, não matarás, protegendo e preservando a vida como um fundamento moral universal. Na lição 8, o não adulterarás, uma obrigação moral para a santidade e a preservação da família. Na lição 9, abordaremos o não furtarás, estabelecendo um princípio moral e ético e essencial para a convivência social, bem como a proteção da propriedade privada. Lição 10, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Falar a verdade é fundamental para a confiança e integridade nas relações humanas. Na lição 11, trataremos do não cobiçarás o que é do teu próximo, cultivando um espírito de contentamento e gratidão pelo que temos. Lição 12, abordaremos o amor a Deus e ao próximo, construindo assim relações baseadas na verdade, na bondade e na misericórdia. E finalmente, na lição de número 13, aprenderemos com os 10 mandamentos como pilares éticos e morais, cujos princípios são relevantes e aplicáveis à vida contemporânea. Então, durante esse trimestre, abordaremos todas essas lições, entendendo esse valor ético, moral e espiritual dessa lei de Deus, que é os 10 mandamentos para a humanidade. Vamos então abordar na lição 1, que foi a lição do dia 6 de outubro de 2024, abordaremos os 10 mandamentos, a lei moral, ética e espiritual de Deus para a humanidade. Esse é o título da nossa lição. Texto áudio. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus, e guardarás a sua observância, e os seus estatutos, e os seus juízos, e os seus mandamentos todos os dias. Deuteronômio, capítulo 11, verso 1. Note aí, todos os dias. Qual é a verdade aplicada? Deus deu princípio ao seu povo para nortear a comunhão com ele e com o próximo. O texto, referência da classe será Êxodo, capítulo 20, onde nós encontramos os 10 mandamentos. Então falou Deus todas essas palavras dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que te há em cima, nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra.
Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia em milhares dos que me amam e guardam os meus mandamentos. Vamos então à introdução dessa nossa lição 1. Vamos iniciar esse estudo acerca dos 10 mandamentos, enfatizando a relevância de conhecermos, de compreendermos e de vivermos segundo a vontade de Deus, como a imprescindível ajuda do Espírito Santo, refletindo tal comprometimento em agradar ao Senhor em todas as áreas do nosso viver, com Deus e também com o próximo. Marcos, capítulo 12, verso 30 a 31. No primeiro tópico da nossa lição, abordaremos o conhecendo os 10 mandamentos. É importante conhecer para poder colocar em prática. Vamos, então, iniciar esse enriquecedor estudo sobre o decálogo. Deca, 10, logo, mandamento, ou palavra, 10 mandamentos, decálogo, enfatizando inicialmente sua relevância como base para a fé e o viver da nação. O povo de Deus, em Êxodo 19, 4, 6, que tinha recém-nascido de uma escravidão do Egito e agora estava a caminho da terra prometida, devemos, pois, conhecer a palavra de Deus, pois conhecendo a palavra de Deus nos revela o caráter de Deus e como Deus lida com o seu povo, como se deve relacionar com ele e com o próximo. A observância desses mandamentos declara a nossa observância à palavra de Deus e a santidade desses mandamentos nos traz santidade à nossa vida, à prática deles. Os 10 mandamentos. Falemos da lei de Deus. Os 10 mandamentos foram classificados em 2 grupos pelas autoridades religiosas de Israel. Ético é os 10 mandamentos e teológico. Podemos dizer, no valor ético, sua horizontal, no valor vertical, o seu valor teológico. Esses 10 mandamentos tratam da relação do ser humano com Deus e com o próximo. Existem aqui 8 mandamentos negativos e 2 mandamentos positivos, que são a guarda do sábado, e lembra-te do dia de sábado para guardar e santificar, e a honra do pai e da mãe, Êxodo 20, verso 8 a 12, e Deuteronômio, capítulo 5, verso 12 a 16. Os primeiros mandamentos são teológicos, é na nossa horizonte, na nossa vertical com Deus, e se resume no que Jesus destacou como o primeiro e grande mandamento da lei. Deuteronômio 6, verso 5 e Mateus 22, verso 37 e 38. Também leia Marcos 12, 30, com Lucas 10, 27. Os que constituem a segunda tábua são os valores éticos e tratam do amor ao próximo, como a si mesmo. Levítico 19, verso 18, Mateus 22, verso 39, Marcos 12, verso 31. Embora os 10 mandamentos estejam chamados de tábuas da lei, a lei de Deus é tudo o que está escrito nos 5 primeiros livros de Moisés no Pentateuco, e não apenas as palavras escritas nas tábuas. A lei, aqui encontramos o que chamamos Torá, que são Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Vamos ao 1.2, o prefácio dos 10 mandamentos. Ao descer do Monte Sinai, com grande poder sobre o Monte Sinai, grande poder e glória, Deus revela a sua divindade. E quando começa a falar sobre a libertação do seu povo, Êxodo 20, verso 2, nesse verso, que é conhecido como o prefácio
dos 10 mandamentos, Deus aqui defende a sua autoridade como único legislador e que lhe confere o direito legal de dizer às pessoas aquilo que elas devem fazer. Deus se apresenta como o Senhor. Ele usa seu nome especial de aliança, Jeová, ou Yahvé, ou Yahweh. Ele se apresenta como um Deus particular. Ele apresenta como teu Deus que se relaciona com o seu povo e cujo relacionamento pessoal é também uma relação salvadora. Ele é tanto Senhor quanto Salvador. Foi sobre essa base que a lei foi estabelecida, vinda diretamente da boca de Deus. Êxodo, capítulo 20, verso 2. Vamos ao 1.3, a importância dos 10 mandamentos. Moisés não desceu do Sinai com sugestões ou com recomendações dadas por Deus. Ele desceu do monte com mandamentos. Mas o que significa esses mandamentos para nós? Até que ponto devemos obedecer a essas ordens? Não podemos ignorar nada do que foi escrito. Se está escrito, é porque é proveitoso, mesmo que o nosso ver pareçam apenas proibições. Lembre, 2 Timóteo 3, 16, 17, toda a escritura é divinamente inspirada por Deus e é proveitosa para ensinar, redarguir, corrigir, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeito em todos os seus caminhos. Os 10 mandamentos são princípios que expressam o caráter eterno de Deus. E como Deus não muda, essas palavras estarão sempre com ele. Antes de escrever os mandamentos em tábuas de pedra, Deus revelou a Moisés que se o povo ouvisse a sua voz e guardasse a sua aliança, eles se tornariam sua propriedade particular, um reino sacerdotal, um povo santo. Êxodo, capítulo de número 19, versículo de número 6, 3 a 6. Vejamos o resumo desse tópico 1. Assim como Deus não muda, seus princípios também são imutáveis. Vamos agora ao ponto 2 da nossa lição 1, que é compreendendo os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos soam como grandes proibições para muitos, mas lembre-se que foram estabelecidos por Deus como um meio de produzir uma vida melhor. No ponto 2.1, vemos aqui diretrizes para o viver como povo de Deus. A compreensão dos 10 mandamentos passa-nos necessariamente pelo exposto nos textos de Êxodo 19, verso 4 e 6 e Êxodo 20, verso 2. Destaquemos algumas expressões aqui. Deus diz, vos trouxe a mim, minha propriedade peculiar. Farei de vós um reino sacerdotal e povo santo. Te tirei da casa da servidão. Quem tirou foi Deus. O Senhor Deus libertou e revelou os seus propósitos. Liberdade para ser de Deus, liberdade para viver em santidade, liberdade para servir a Deus em vez de servir aos egípcios. A questão que se apresenta é como é o viver a quem pertence a Deus. Como ser um povo separado para Deus? Como servir a Deus? E podemos ver aqui no comentário bíblico Brodmann, da Juerp, volume 1, da edição de 1979, página 481, sobre o Êxodo 19, diz: o conteúdo essencial dessa passagem é um convite para um encontro com o Senhor em Sinai, para obedecer à sua voz
e para entrar em um relacionamento pactual com ele, conforme vemos verso 4 e 5 de Êxodo 20. Dessa forma, esse parágrafo resume bem a totalidade dos capítulos que vão do 19 ao 24. Também o encontro com Deus, capítulo 19. A lei de Deus, capítulo 20. E depois o desdobramento dessa lei, capítulo 21, 22 e 23. Temos no capítulo 24 de Êxodo a confirmação do pacto. Assim, podemos resumir as diretrizes encontradas com Deus: obediência aos seus mandamentos e o relacionamento em aliança. Vamos ao ponto 2.2. Não positivo para a vida. A forma negativa da expressão não farás ou similares é que prevalece no Decálogo. Por quê? Porque a formulação negativa chega a ser mais precisa e pontual do que muitas vezes a positiva. Algo é negado, mas por oposição todo o resto é permitido. Por exemplo, numa descrição que diz: seja honesto. Está bem, mas se nós formos mais especificado, não roube ou não roubarás, não matarás, o que está sendo abolido, proibido, é estabelecido com exatidão o que não devemos fazer. Então, fora dessas proibições específicas, há uma série de possibilidades que podem ser abordadas tanto no âmbito da liberdade humana. Apenas o que é observado como uma falha à vida comunitária, ou ainda o serviço direto a Deus é visto como condenável. Tratemos ainda o ponto 2, 3, um marco histórico. O Decálogo soa como uma advertência contra a se tornar como os egípcios, um povo que não adorava a Jeová como Deus, um povo que carregava o DNA da promessa de Abraão, que era o povo de Israel, Gênesis 15, versos 13 e 14. O povo de Israel não deve perder a memória histórica, tanto da esperança de ser uma bênção para outros povos, conforme Deus prometeu a Abraão, quanto da realidade da libertação da escravidão. Deuteronômio, capítulo 6, verso 2 a 24. Deuteronômio 26, verso 5 a 9. O Decálogo, ele é um marco fundamental que marca diretrizes para a prática da justiça e da santidade para um povo que foi escolhido por Deus entre todos os povos do mundo. Se Israel se esquece de Deus e da sua lei, perde de vista seu horizonte de esperança para o mundo e não se lembra de quem lhe deu liberdade. A soberba, o egoísmo se apoderarão dele. Então trocarão a verdadeira adoração pela adoração a si mesmo. Podemos resumir esse tópico 2 dizendo: Deus sempre usa princípios para conduzir seu povo e seus propósitos. O nosso Deus é um Deus de princípios. Vamos ao ponto 3 da nossa lição, que fala agora, já que tratamos do conhecendo os mandamentos, compreendendo os mandamentos, vamos agora viver os 10 mandamentos. Tudo que está escrito é para ser vivido e praticado. Tudo o que temos a fazer como filhos de Deus é conhecer o que devemos praticar. Os mandamentos de Deus estão em plena conformidade com o seu caráter santo. Os mandamentos são parte dele mesmo e aplicá-los às nossas vidas será de grande enlevo para todos nós. Vamos ao 3.1. As bênçãos condicionais dos 10 mandamentos. Através dos 10 mandamentos, o Senhor orienta a Israel a viver como seu povo, conforme a sua vontade,
e como que Israel deve se relacionar com ele. O motivo que levasse a cumprir a lei haveria de ser o amor e a gratidão a Deus por havê-lo redimido e feito de Israel seus filhos. Êxodo 20, verso 2. 3 coisas estavam condicionadas à obediência de Israel. Êxodo 19, 5 e 6. Primeiro, Israel seria uma propriedade peculiar de Deus, o seu tesouro especial. Tal expressão indica um relacionamento especial com o Todo-Poderoso. Que grande privilégio era esse, ser uma propriedade peculiar de Deus. Vamos ao segundo ponto que está aqui como uma bênção para quem vive. Um reino sacerdotal. Aqui aponta para um serviço. Um povo na terra com um relacionamento especial com Deus. Não se fecha em si mesmo, mas age como representante de Deus no mundo e em favor do mundo. E isso nos lembra a palavra Deus para Abraão. Gênesis capítulo 12, verso 3, que Deus promete abençoar todas as famílias da terra em Abraão. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Outro ponto importante é saber que era um povo santo. E um povo santo é separado por Deus para viver de acordo com a vontade de Deus. Levítico 20, verso 26. E não segundo o costume das demais nações. Levítico 18, verso 3 e 4. O espelho dos 10 mandamentos. Christopher Eric Hitchens, jornalista, escritor e crítico literário britânico e americano, considerado um dos mais influentes ateus da história, atacou severamente os 10 mandamentos, afirmando que Deus exigia o impossível ao proibir os pensamentos desejosos dos mandamentos, como os não cobiçarás. Disse que se Deus realmente desejasse que as pessoas estivessem livres de tais pensamentos, deveria ter tido mais cuidado ao criado uma espécie humana diferente. Agora, dizer que Deus cometeu um erro ao exigir o impossível é mal interpretar o propósito dos 10 mandamentos. Eles foram dados para nos ajudar a identificar um problema que está no mais profundo de nossa alma e do nosso espírito, que é o pecado. Salmo 14, verso 2 e 3 trata disso. Romanos 3:10, não há um justo, nem sequer um. Os 10 mandamentos, então, são como um relacionamento, uma radiografia para nos apresentar o problema que está dentro de cada um de nós, que é a desobediência. Vamos ao 3.3. Os 10 mandamentos são eternos, como Deus é eterno. O respeito a Deus sempre deve requerer também respeito à sua lei. E desrespeitar sua lei é o mesmo que desrespeitar a sua pessoa. Salmo 111, verso 10, Salmo 119, 44, verso 142, Provérbios 9, 10 e 16, 6. Como um pai, quando dá uma ordem ao filho, o filho desrespeita, o pai sente que o filho não está respeitando e sente desobediência. Na cultura em que vivemos atualmente, é possível estar interessado em Deus e, ao mesmo tempo, não fazer o que ele diz. Por isso, Tiago diz, irmãos, não sejamos apenas ouvintes da palavra, mas, acima de tudo, praticantes, enganando-vos com meros discursos. Tiago 1, 22 a 24. Os 10 mandamentos representam as leis morais de Deus, as quais nunca se movem ou mudam. Podemos ilustrar isso refletindo sobre como uma pessoa lida com a lei da gravidade. Se infligirmos essa lei, a lei da gravidade,
Era como se nós lançássemos de um edifício alto abaixo. Podemos negar que a lei irá nos afetar, mas certamente sofreremos suas consequências. Os 10 mandamentos são leis eternas, projetadas por Deus para que a sociedade não se destrua, não se acabe, os lares não sejam desfeitos pelo adultério, a propriedade privada sendo desfeita pelo roubo, a vida, a santidade da vida sendo desfeita por matar. Embora vivemos num tempo de graça, todo cristão está também debaixo da autoridade das leis e morais de um país, e principalmente das leis morais e éticas e espirituais de Deus, que se encontra resumido nos 10 mandamentos. Vamos ao resumo tópico 3. Os mandamentos de Deus estão em conformidade com o seu caráter, o caráter de Deus. Bom, no ponto 1, como dissemos, nós tratamos de conhecendo os 10 mandamentos. É preciso conhecê-los. No ponto 2, nós falamos de compreender. Uma coisa é conhecer, outra coisa é compreender, entender os 10 mandamentos. E no ponto 3, depois de conhecer, depois de compreender, devemos viver os 10 mandamentos. Como o comentarista disse, não são sugestões, são mandamentos. Portanto, agora vamos à conclusão dessa lição. É pela lei que vem o conhecimento do pecado. Quando eu vejo o mandamento e desobedeço, eu me faço transgressor da lei e daí pecador. É ela também, os 10 mandamentos, que nos mostra precisamente a obra da salvação de Jesus Cristo, a nossa necessidade de Jesus. A lei é boa, porque além de apontar para nós mesmos, também nos mostra como falhamos. Ao mesmo tempo, nos ensina a viver para a glória de Deus. 1 Timóteo, capítulo de número 1, versículo 8. Com isso, meus amados alunos, nós concluímos mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical, a aula do 6 de outubro. Acione o nosso canal no YouTube, PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Ao entrar no nosso canal, clique naquela foto redonda, vai aparecer um menu. Clique no playlist, ali no playlist você vai encontrar um total de 240 pastas com mais de 6.950 vídeos para você. Estamos beirando a 7.000 vídeos que vai trazer conteúdo bíblico, ensinamento para você amar mais a palavra de Deus, obedecer e obedecer também os mandamentos. Muito bem, com isso nós concluímos a nossa lição. Quero incentivar a você, aluno, que estude a lição de número 2. Lição 2, aonde iremos falar do não terás outros deuses diante de mim. Aqui trata-se da adoração e louvor ao único e verdadeiro Deus. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus seja contigo, que você possa subscrever o nosso canal e divulgar e estudar esses 10 mandamentos com afinco, com dedicação, com desejo de conhecer, de compreender e de viver os 10 mandamentos. Deus te abençoe em Cristo Jesus, quem esteve convosco, mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini.